Fala galerinha, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todos aí com gains em suas operações. Então pessoal, hoje nesse encontro aqui nós estamos para falar um pouquinho sobre suporte e resistência. O que acontece? Nós encontramos muitas pessoas que às vezes nos perguntam como que traça de maneira correta um suporte e uma resistência. É algo que a priori é simples, né? Chega a ser básico no Price Action, na análise gráfica, porém, muitas pessoas têm dúvida quanto à sua marcação, de que maneira isso pode ser feito, tá bom? E nesse vídeo aqui de hoje a gente vai tentar, de alguma maneira, poder explicar como que funciona essa dinâmica de marcação de suporte e resistência, tá? A primeira coisa que nós precisamos identificar é que quando nós marcamos suporte e resistência, existem vários tipos, tá bom? Existem suporte e resistência no mercado lateralizado, que é o caso que nós estamos vendo aqui no gráfico, que forma topos e fundos irregulares, e aí a gente marca aqui um suporte, uma resistência, tá? Topos e fundos irregulares é quando os topos e fundos não decidem se estão subindo ou se estão descendo, que é o caso que está aqui. Temos suporte e resistência quando a gente está na linha de LTB e LTA, que é a linha de tendência de baixa e linha de tendência de alta, que depois nós vamos fazer um vídeo exclusivo disso. Temos suporte e resistência na retração do Fibonacci, quando faz a projeção do Fibonacci, depois vem a retração, que é o pullback desse Fibonacci. E nesse meio aí, nesse range, também tem um suporte e uma resistência. Também existem suporte e resistências móveis, que são as médias móveis que vão te ajudar a marcar suporte e resistência conforme as médias elas vão se desenvolvendo, tá bom? Mas nós vamos fazer aqui um suporte e resistência do zero, aquele mais básico que todo mundo começa, quando todo mundo começou aprendeu, que é o suporte e resistência de lateralização, de retângulo, tá bom? Para que a gente possa fazer isso, o primeiro passo que nós precisamos identificar é o quê? É saber identificar em que local do gráfico eu vou colocar um suporte e uma resistência. E para que isso ocorra, nós temos que identificar o que é topos e fundos, tá bom? O que a gente considera como topo? É aquilo que está ali na parte de cima do gráfico. E o que a gente considera como fundo? É o que está na parte de baixo, tá bom? Mas como identificar esses topos e fundos? Vamos fazer um exemplo aqui, ó, bem aqui mesmo, no própria tela do gráfico. Nós podemos ter um candle aqui, podemos ter outro candle aqui e podemos ter mais um terceiro candle, ok? Quando a gente tem um somatório desses candles, vamos colocar aqui uma sombra, vamos colocar aqui outra sombra, vamos colocar aqui mais uma sombra, todas sombras superiores, vamos colocar as sombras inferiores, ok? Mais uma sombrinha aqui, outra sombra no candle central e mais outra sombra nesse candle aqui. Quando nós temos essa situação que colocamos aqui, aqui nós temos um topo. Por quê? Nós temos 3 candles, que tem que ter no mínimo 3 candles para a gente poder identificar um topo e um fundo. E nesses 3 candles, o candle geralmente do meio é o candle que tem a máxima maior que as anteriores laterais. Ou seja, a máxima desse candle, que é essa sombra que está aqui sobre ele, é maior do que a que está do lado esquerdo e maior do que está do lado direito. Isso forma o quê? Isso forma um topo. E o fundo? O fundo também tem a mesma ideia, só que ao contrário. Ao invés de ser um topo, ela vai se tornar um fundo. E como que fazemos isso? Nós pegamos esse próprio candle aqui, vamos pegar essa sombrinha dele, vamos colocar aqui, vamos pegar essa outra sombra e vamos colocar aqui. Aqui também nós temos um fundo, também com 3 candles. A análise, a ideia é a mesma da anterior, só que ao contrário. Enquanto que na anterior nós tínhamos um candle superior em relação aos dois que estavam ao lado, aqui nós temos um candle com sombra inferior, a mínima dele é maior em relação à mínima dos candles laterais. Ou seja, esse candle aqui, a mínima dele está com um fundo maior do que esse aqui do lado esquerdo e esse aqui do lado direito. Simplesmente isso. Simplesmente dessa maneira identificamos o que é um topo e identificamos o que é um fundo. Opa,
Identificado isso, agora vamos fazer essa marcação no gráfico. Vamos fazer essa marcação para que ela possa nos orientar a que caminho seguir dentro desse gráfico lateralizado. Lembrando que a parte de cima é a resistência, a parte de baixo é o suporte. Então lembre-se que na sua casa, onde fica a televisão, ou antigamente quando a televisão ficava em algum suporte, esse suporte ficava na parte inferior da televisão, ou seja, ela segurava a televisão. No gráfico entendemos da mesma maneira, que o suporte é essa parte aqui de baixo, essa parte que está segurando as oscilações lateralizadas. E a parte superior, a parte de cima, é a parte da resistência. E eu sempre faço a correlação, imagina quando você estiver tomando banho, olhe para o chuveiro e a resistência está na parte de cima, que é onde fica o chuveiro, está na parte superior. No gráfico também, é onde resiste esse fluxo lateralizado do gráfico. Pronto. Sabendo isso, a gente já consegue marcar agora o nosso suporte, a nossa resistência. Olha, aqui nós temos uma máxima, aqui temos essa máxima que é inferior a essa e ela é superior à do dia anterior. Então, eu posso vir aqui e traçar uma linha como minha resistência. Vamos colocar aqui numa cor um pouco mais forte para que ela possa ficar destacada. E aí aqui a gente tem a nossa resistência. Ok. Feita a nossa resistência, agora nós vamos tentar encontrar o suporte. Aonde nós podemos encontrar? A mínima menor nesse processo aqui foi esse candle vermelho, que tem uma mínima menor do que o verde e menor que a vermelha do lado anterior. Então nós vamos aqui e marcamos aqui o nosso suporte. Opa! Então agora nós já temos suporte e temos resistência marcados em nosso gráfico, ok? Agora vamos saber como trabalhar. Ora, a nossa resistência nós marcamos na máxima desse candle. Porém, se você for verificar, ele não tocou em mais nenhuma parte na resistência. E aí é sempre aquela pergunta que várias pessoas falam. Eu devo fazer a marcação aonde? No corpo do candle. Se a gente for trazer isso aqui mais para próximo, corpo do candle é essa parte aqui vermelhinha toda. Eu trago no corpo do candle, no fechamento dele. No fechamento aqui não seria nem um fechamento, né? Porque a abertura dele é aqui em cima, ele é um candle de baixa. Então, quando está na resistência, eu iria trazer essa linha aqui para esse corpo, o início da abertura do candle. Eu traria aqui onde está marcado, que é o final da máxima dele, o final do pavio, o final da sombra, que algumas pessoas conhecem, ou eu iria trazê-lo aqui para o meio dessa sombra. Tanto uma quanto outra questão é válida. Você tem que enxergar o contexto que o gráfico lhe oferece. Ou seja, se eu vi que eu fiz essa marcação e os outros que chegaram próximo estão longe dessa máxima, o que eu posso fazer? Eu desço um pouco essa linha de resistência e vou confirmar que ela fica mais real. Ou seja, ela ainda está no corpo do candle vermelho, ou seja, está ali no comecinho da abertura dele aqui. Porém, ele está pegando aqui a máxima da sombra do candle dessa estrela cadente e próximo a esse doji. Ou seja, aqui fica mais confiável porque que nesse ponto aqui a resistência ela é mais real. Tá? Ela poderia vir para cá também? Poderia. Tá? Aí a gente falaria que aí a resistência estaria trabalhando nessa zona de resistência que é entre essas duas linhas, que também é válido. Tá bom? Mas para poder simplificar o entendimento, coloque a linha aqui nesse contexto nosso. Como não deu para colocar na máxima, e a priori a gente viu porque os valores estavam distantes dessa máxima que nós tínhamos colocado, nós descemos e colocamos na máxima do outro candle. E aí nós vimos que ficou mais realista. Suporte é a mesma coisa, o suporte já foi reconhecido de primeira. Tanto o candle vermelho quanto o candle verde ficaram próximos ao suporte. Ok, o mercado trabalhou, fez um engolfo de alta, veio aqui na resistência, respeitou a resistência, fez uma estrela cadente, chegou próximo novamente ao suporte, subiu, fez esse doji, fez uma espécie de mini martelo aqui, que aqui não seria o martelo, também seria estrela cadente, porque está ocorrendo perto da resistência, e finalmente ele fez o rompimento. Quando fez o rompimento, ele veio, fez uma espécie de Haramid de alta no rompimento, subiu, desceu novamente, subiu, brigou e não conseguiu ter mais força, o mercado seguiu outro caminho.
É importante dizer o quê? Qual é o seu momento de entrada? Al Brooks, que é o papa da análise técnica, é o cara quando explica como analisar um gráfico por meio do Price Action, ele fala o quê? Que todo rompimento de mercado lateralizado, o primeiro rompimento em 75% das vezes é falso. Ou seja, você jamais entraria vendido aqui. Você poderia entrar vendido aonde? Nessa espécie de doji. Mas mesmo assim, ficaria com o pé atrás. Por quê? Doji é sinal de indecisão. Então, por que você entraria nesse sinal de indecisão? Então, você espera o mercado vir. Quando fez esse doji, espera ele reverter e subir novamente. Quando ele subir, você verifica se a tendência dele realmente é descer ou não. Aqui a gente identificaria que a tendência dele não era continuar descendo, porque ele fez esse engolfo de alta aqui. Tá bom? Então, o gráfico, na verdade, ele fala conosco. E quando nós fazemos essas marcações de suporte e resistência, é para que a gente possa entender de que maneira que nós vamos trabalhar nesse range quando o mercado está lateralizado. Para que eu não possa ficar morcegando, ficar boiando, sem saber o que fazer. Ah, eu só sei trabalhar em linha de tendência de baixa, em linha de tendência de alta. Não, você pode também trabalhar no mercado lateralizado e gerar ótimos gains e ganhos com isso, com os gatilhos de entrada. Tá bom? Sobre a questão dos gatilhos de entrada, nós ainda vamos ter uma outra oportunidade e aí nós vamos fazer um vídeo falando como operar esses gatilhos de entrada nessas zonas de suporte e resistência e de que maneira a gente pode fazer isso de uma forma mais confiável, que te gere mais confiança a entrar no trade. Tá? Só para finalizar aqui, você vê que teve esse rompimento falso, ele tentou descer a força compradora, voltou com preço, ele fez mais esse rompimento, aí ela não conseguiu mais. Quando veio, o mercado só subiu e seguiu o seu fluxo normal, tá bom? Esse gráfico aqui é o gráfico de 5 minutos que ocorreu no mercado de hoje, dia 10 de março. Mas se a gente colocar aqui no gráfico de 15 minutos as mesmas marcações, nós podemos ver que vai estar a mesma situação. Olha aqui, ó. Tem a resistência, estrela cadente bateu na resistência, nós temos esse candle vermelho aqui de baixo que bateu na resistência, o suporte com os candles também batendo e voltando, fez o falso rompimento, no primeiro falso rompimento você nunca entra vendido, ele subiu e não conseguiu descer mais. Como ele não desceu mais, ele seguiu o fluxo normal dele. Verifique que o gráfico de 15 minutos, ele te oferece menos entrada, porém te dá mais confiança. O rompimento aqui ocorreu uma vez. No gráfico de 5 minutos, o rompimento ocorreu mais de uma vez. Mas era possível identificar que a operação não era correta, o quê? Pelos gatilhos de entrada. Tá? A linha de suporte e resistência, ela só serviu de baliza para identificar aonde ou em que local que esses gatilhos de entrada iam me oferecer ou me ofertar condições para que eu pudesse entrar ou sair do trade. Tá bom, pessoal? Então, a priori é isso, era o que nós queríamos passar. Mais à frente vamos estar falando sobre linha de tendência de baixa e de alta. Vamos estar falando também sobre a questão das bandeiras, como formar um mastro e uma bandeira numa linha de tendência de baixa e de alta. Queremos falar também um pouco sobre a questão do Fibonacci, a retração do Fibonacci, qual a maneira correta de entrar e quais são esses gatilhos que nos fornecem a condição de operar em todos esses cenários que foram ditos, tá? E aí a gente vai estar fazendo sempre vídeos falando sobre essas situações, tá ok? Para você que gostou do vídeo, deixa aquele joinha para a gente, tá? Deixa aquele comentário que sempre é bem-vindo. E esse canal aqui, ele está aberto para que nós possamos fazer uma interação entre os traders e nós temos o foco principal em ajudar aqueles que estão começando, porque eu passei por isso, conheço outras pessoas que passaram e nós, quando começamos, foi muito sofrido porque não tínhamos ninguém para nos auxiliar. E agora a gente tentou instituir esse canal justamente para isso, para dar um help, dar uma ajuda para aquelas pessoas que estão começando, para que elas não possam andar de olhos vendados no mercado, e sim ter uma direção, poder andar com as próprias pernas e saber o que está fazendo, cada passo que está sendo realizado, para que assim ela possa realizar o trade com mais segurança e possa, consequentemente, ter mais sucesso. Tá bom? Muito obrigado a atenção de cada um de vocês aí. Ótimos negócios, trades, e que Deus abençoe a vida de cada um, tá ok? Forte abraço aí e fiquem com Deus. Tchau, tchau.